Bem-vindos ao Ornitorrinco Podcast, o podcast com um bico afiado e vocação para mergulhar onde a superfície engana. No episódio de hoje, CPIs, os reality shows da democracia nacional. Falamos de um dos instrumentos mais fascinantes, mal compreendidos e muito temidos da democracia, as comissões parlamentares de inquérito. A CPI não é apenas uma sigla do noticiário político, ela é parte do imaginário coletivo mundial. Quem não se lembra da emblemática cena de O Poderoso Chefão 2, em que Michael Corleone é chamado a depor em uma comissão do Senado dos Estados Unidos, numa tentativa de desmascarar a máfia diante das câmeras e da opinião pública. Mais recentemente, no fantástico filme Oppenheimer, podemos ver reencenado o episódio em que ninguém mais, ninguém menos que o personagem principal, o biografado Oppenheimer, foi intimado a depor na Comissão de Atividades Anti-Americanas da House of Representatives, o equivalente à Câmara dos Deputados. Comissão essa que começou como uma CPI, mas que depois se transformou numa comissão permanente da Câmara Baixa do Parlamento americano. Essas cenas ajudaram a eternizar, no imaginário popular, a CPI como teatro de poder, lugar onde se cruzam instituições, narrativas e disputas por legitimidade. No Brasil, o ensaio do uso desse instrumento vem desde muito antes da era midiática. Lá pelos tempos da maldita guerra, a Guerra do Paraguai, lembrando o fantástico livro do grande professor Francisco Doratioto, o Senado Federal cogitou criar uma CPI sobre as despesas do esforço bélico, mas ela não foi levada a cabo. Teria sido a primeira experiência brasileira do Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que só viria de fato ser reavivada nos anos 1950. As CPIs, como instrumento de controle dos atos do Poder Executivo e de atores sociais relevantes pelo Poder Legislativo, são tradicionais nas democracias mais antigas do mundo. Nos Estados Unidos, a primeira CPI ocorreu no final do século XVIII para tratar das responsabilidades pela derrota militar das tropas da União contra os povos originários do Noroeste americano. No Reino Unido, as CPIs surgiram no século XVII para investigar corrupção e má administração na Marinha Real. E no século XVIII foram também muito frequentes no Reino Unido em impeachment trials para decidir sobre o impeachment de ministros do Poder Executivo e governadores gerais de províncias. Algumas das mais famosas CPIs britânicas envolveram a poderosíssima Companhia das Índias Orientais, primeira sociedade anônima da história e a maior potência econômica e militar do mundo por longos anos. A companhia foi investigada por fraudes contábeis, alguma semelhança com a CPI das americanas, corrupção e abuso de poder, entre outras práticas nada elogiáveis. Aliás, para quem quiser mergulhar mais a fundo nesse tema, Companhia das Índias Orientais, primeira sociedade anônima do mundo e maior potência econômica e militar anos a fio, mais que o próprio governo do Reino Unido em si, vale a pena conferir o livro A Corporação que Mudou o Mundo, de Nick Robbins, uma narrativa poderosa sobre como o controle institucional, ou a falta dele, molda civilizações. E para nos guiar no mergulho de hoje, temos um convidado cuja trajetória se confunde com a própria história do controle parlamentar no Brasil, Marcos Evandro Santi, consultor legislativo do Senado Federal, constitucionalista, autor de 2 livros sobre o tema, Comissões Parlamentares de Inquérito e Democracia no Tempo Presente, 1985-2010, e as CPIs e o Planalto. Marcos Santi é amplamente reconhecido como o maior especialista brasileiro no assunto. Prepare seu fôlego, o Ornitorrinco Podcast vai mergulhar, e hoje o fundo é denso, é técnico e é surpreendentemente cinematográfico. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bem-vindo ao Ornitorrinco Podcast. Ô, Clarita, os agradecimentos são todos meus. É uma oportunidade enorme de fazermos um balanço do que as comissões parlamentares de inquérito têm tido como seu papel na história recente do Brasil. Uma história até nem tão recente, né, como você mencionou, já desde os tempos do Império, assim como em outras nações, o Poder Legislativo brasileiro estava voltado para a fiscalização de atos da administração pública. Mas eu costumo dizer que no Brasil, sobretudo no período democrático recente, a partir da Constituinte, inclusive no período da Constituinte houve uma CPI importante, mas até um pouco antes, desde Getúlio Vargas, o instrumento CPI, ele adquire um papel todo particular no nosso país. E um papel que está associado a uma outra instituição jurídica de solução de conflitos institucionais, que é o impeachment. Nenhum país, isso a gente pode afirmar, teve na sua pauta política tão presente a associação entre CPI e impeachment. Isso, no meu modo de entender, é bem característico desse instrumento, comissões parlamentares de inquérito. Isso precisa ser realçado e, sobretudo, mais bem analisado, porque há
como pano de fundo para explicar essa associação entre esses dois instrumentos e a frequente recorrência do legislativo ao instrumento CPI, há uma coisa chamada instabilidade política. Nós temos que admitir, veja, eu estou falando desde Vargas, eu não poderia falar antes, quando a gente teve uma ditadura, mas desde Vargas, no período democrático, as CPIs são uma arena política privilegiada do jogo oposição e governo. Claro que existem outros aspectos importantes, tem CPIs que contribuíram e contribuem para estudos de assuntos específicos que o Congresso precisa se debruçar, assuntos novos, como por exemplo agora a questão dos jogos eletrônicos, as bets, mas como característica maior eu destaco essa, é um mecanismo que está frequentemente na pauta porque ele é forte, ele é uma bomba política quando se pretende desestabilizar um governo. A gente logo vai poder falar, por exemplo, da CPI, que é uma CPMI, né, uma comissão mista, programada para o segundo semestre de 2025, que é a do INSS. É outro exemplo. E aí a gente vai poder falar dessa sequência histórica para tentar desenvolver essa minha linha de raciocínio, tá? Perfeito. Marcos, de fato, quando você destaca que as CPIs, como instrumento subsidiário e antecedente ou concomitante dos processos de impeachment no Brasil, elas são um instrumento muito típico da nossa contemporaneidade, isso é bem verdade. Embora os impeachment trials, utilizando CPIs no Reino Unido, foram muito comuns durante o século XIX, tivemos o registro de 60 impeachment trials, muitos deles que não chegaram até o final. A verdade é que desde 1806 não houve nenhum processo de impeachment formal no Reino Unido. Então, de fato, a contemporaneidade nos é dada nesse quesito CPI acompanhando processos de impeachment. Eu vou fazer uma pergunta para justificar o título do episódio, uma pergunta que eu acredito que a resposta talvez seja bastante breve. Nosso episódio se chama CPIs, os reality shows da democracia nacional. Qual a relação entre a criação da TV Senado e as CPIs? Excelente. Todos nós associamos esse papel de CPIs desestabilizando o governo ao período Collor, porque foi uma CPI que efetivamente levou ao fenômeno midiático. A sociedade acabou acompanhando diuturnamente os acontecimentos da CPI e ela serve para ilustrar tanto esse papel de desestabilização quanto o papel de ligação entre o poder legislativo e a sociedade via os instrumentos de comunicação. Quando do início da CPI, lá em maio de 1992, existia um programa matinal na TV Bandeirantes chamado Dia a Dia. Programa de variedades, mas também de informações. E como a CPI começou a esquentar, os fatos que o irmão do ex-presidente havia relatado à revista Veja começaram a ser esmiuçados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a TV Bandeirantes teve a percepção de fazer transmissão ao vivo dessas sessões. E o sucesso de mídia foi espetacular. No primeiro momento, só a TV Bandeirantes transmitia. Depois, à medida em que foi crescendo a ligação entre o parlamento e a sociedade, inclusive já com a mobilização de rua, os famosos caras pintadas, as outras emissoras que detinham um percentual muito maior de público passaram também a transmitir. Nós estamos falando de 1992. Em 1995, foi eleito presidente do Senado Federal o ex-presidente da República, o senador José Sarney, que havia ficado, digamos assim, nos primeiros 4 anos de mandato dele como senador pelo estado do Amapá, até mesmo por conta desses acontecimentos do governo Collor, depois a transição para o governo Itamar Franco, o Plano Real, o presidente Sarney, ele teve um período sabático de recolhimento. Ele estava dentro do Senado Federal, mas não era dos senadores que mais aparecia, tanto que ele não foi membro dessa CPI. Quando 95 se inicia, e aí se inicia também o governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente Sarney é eleito presidente do Senado Federal. O PMDB, chamado na
época, detinha a maior bancada. E era a regra, então, que indicasse o presidente da casa, e assim foi. O presidente Sarney adotou como postura a ideia de formar em torno dele, na presidência do Senado, um verdadeiro gabinete ministerial. Foi aí que ele chamou, por exemplo, para chefe de gabinete o ex-ministro baiano Carlos Santana, para diretor-geral do Senado o ex-ministro da Justiça no governo Itamar Franco, Alexandre Dupérat, e para a área de comunicação social ele chamou um jornalista bastante conhecido, que havia sido inclusive governador de Fernando de Noronha e porta-voz do governo Sarney na presidência da República, Fernando César Mesquita. Fernando César Mesquita certamente percebeu toda essa ligação entre CPI e potencial do legislativo em se comunicar com a sociedade. Fenômeno, aliás, que já estava presente na Constituinte. Eu lembro que na Constituinte havia uma disputa da hora do Jornal Nacional. À noite, quando o Jornal Nacional entrava, os temas mais relevantes eram pautados e os senadores e deputados constituintes disputavam aquele momento de talvez sair ao vivo no Jornal Nacional. Eu acho que Fernando César Mesquita, com muita percepção de tudo isso, ele criou não apenas a TV Senado. Fernando César Mesquita colocou na mesa um projeto muito maior, que eu sou lá do Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul a gente tem a Rede Brasil Sul de Comunicações. Então eu brincava, a Rede Senado de Comunicações foi criada a partir da ideia de Fernando César. Ele criou TV, rádio, agência, e foram se desdobrando vários outros instrumentos de comunicação que mudaram radicalmente, inclusive, Clarita, o tempo de uso do discurso nas tribunas do Senado, das comissões. A gente sabe o quanto os parlamentares começaram a disputar esses espaços. Mas eu associo, sim, pode ser até que Fernando César tenha outras inspirações, mas o fato de a CPI, durante 4 meses, mais ou menos, de 1992, ter mostrado esse potencial entre legislativo e comunicação com a sociedade, fez com que as televisões brasileiras também mudassem a sua forma de tratar o legislativo. E esse aspecto característico até hoje, né? Porque, para mim, a grande motivação de uma CPI sempre vai ser quando houver possibilidade de a oposição afrontar o governo, ela vai usar desse instrumento. Mas não basta fazer isso ao bel prazer. É preciso ter modo de comunicação com a sociedade, é preciso que o assunto mobilize as pessoas, que interesse as pessoas. Aí a gente vai ver na história do Brasil vários momentos em que as CPIs conseguem essa associação e servem também como instrumento importantíssimo de apresentação de novos parlamentares ou de parlamentares já experimentados que se rejuvenescem, que se transformam nessas CPIs e acabam se tornando lideranças maiores nos seus estados ou mesmo no Brasil. Pelas CPIs mais recentes têm passado assim vários nomes que depois se tornaram governadores, prefeitos de capital, ministros de estado. Ou seja, CPI, diferentemente do senso comum de que não dá em nada, que acaba em pizza, CPI acaba sempre dando muita coisa para quem está ali atuando e principalmente acaba dando quando as provas vêm, quando os fatos se impõem, acaba sendo um instrumento político de grande relevância na nossa história recente. É bom lembrar aos ouvintes que a TV Senado, eu gostei muito desse panorama que você deu, para mim, uma novidade, esse sistema Senado de comunicação, ou para atualizar esse termo, o ecossistema comunicacional do Senado, foi pioneiro na esplanada dos ministérios. Em seguida, a Câmara dos Deputados aderiu ao modelo, não sei se na sua plenitude, na sua complexidade, mas a instituição da TV Câmara foi no ano seguinte e demorou um pouco para que as outras TVs institucionais surgissem. TV do Supremo, do STJ, enfim. De fato, a TV Senado foi pioneira no Brasil e foi pioneira, salvo o melhor juízo, na América Latina. Nós temos a TV C-SPAN, que cobria a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos desde a década de 70, depois a C-SPAN 2 no Senado americano. Temos a BBC Parliament desde, salvo o melhor juízo, também década de 80. Ou seja, a TV Senado não foi uma novidade no mundo, mas foi na América Latina e foi no Brasil. Com certeza nós temos que elogiar essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, do gabinete do presidente Sarney. Vamos lembrar os ouvintes, Marcos, da função original das CPIs.
do arcabouço constitucional brasileiro. A origem da expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Do que se trata? Até onde vão os poderes de uma CPI? E qual o papel das CPIs no sistema de freios e contrapesos frente ao Poder Executivo? Você já antecipou um pouco, mas esse é o momento de nós entrarmos um pouquinho mais a fundo. Bom, voltamos então a trazer o nome do presidente Sarney a esse contexto de fundo, né? A gente pode falar um pouco, e é o que todo mundo lembra, da CPI do PC e Fernando Collor em 1992. Entretanto, há um episódio muito pouco conhecido na história política do parlamento brasileiro, até porque foi ofuscado pelo processo de redemocratização e pelo processo constituinte. Em 1987, 88, nós estávamos vivendo a Constituinte. Entretanto, por causa da Constituinte, um dos ministros, mais especificamente o ministro Aníbal Teixeira, ministro do Planejamento, era um deputado de Minas Gerais e ele foi acusado de distribuição de verbas dirigidas para mudar o roteiro que a Constituinte estava tendo ao longo de 87. A primeira parte da Constituinte tem um texto, digamos assim, mais à esquerda, um texto mais progressista, por influência de líderes como Mário Covas, que, associado a segmentos da esquerda, conseguiu, na Comissão de Sistematização, um texto que foi bastante contestado pelo Executivo. O presidente Sarney usava a expressão: esse texto torna o Brasil ingovernável. E aí surge o quê? O que até hoje, com variações, obviamente que de acordo com o contexto político, esse termo foi servindo para caracterizar diferentes movimentos dentro do Congresso brasileiro. Surge o Centrão da Constituinte, que eu me recorde, pela primeira vez, o termo Centrão foi adotado na Constituinte ainda em 87 para modificar o que a Comissão de Sistematização estava aprovando. Esse Centrão, ligado a lideranças PFL e lideranças do governo, ele propõe uma nova redação para o conjunto da carta. Aquele texto que a sistematização estava aprovando seria completamente modificado se fosse aprovado o novo texto do Centrão. E para isso veio o jogo político que a gente sabe que ocorre no parlamento. Por exemplo, naquela época também, muito se falava em distribuição de concessões de rádio e televisão pelo Ministério das Comunicações, onde o titular era um grande aliado do presidente Sarney, que depois veio a ser presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães. Tanto que, pela primeira vez, a Constituição brasileira vai falar em submeter esses processos de concessão de rádio e televisão ao Congresso, a partir da Constituição de 88. Por quê? Porque houve um movimento muito grande de, digamos assim, de uso dos recursos do Poder Executivo para convencer a Constituinte a tomar um novo rumo. Eis que, em função da ação do ministro Aníbal Teixeira, foi criada uma CPI só do Senado. Essa CPI, inclusive, tinha como relator um ex-aliado do senador Sarney, ministro Carlos Schiarelli, que depois foi ministro da Educação do governo Collor, e todas as informações e documentos que eram solicitados ao Poder Executivo, por orientação do então consultor da Presidência da República, Saulo Ramos, a resposta era: esses assuntos só poderão ser informados pelo Executivo ao Congresso se houver a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal. A tese de Saulo Ramos era de que as informações solicitadas tinham que passar pelo Supremo Tribunal Federal e não chegavam as informações ao colegiado CPI em funcionamento. Foi aí que esse grupo dirigente da Comissão Parlamentar de Inquérito disse: não, peraí, nós temos que fazer alguma coisa, nós estamos vivendo então sob regras de um período ditatorial e mais, que são interpretadas da pior forma para o Legislativo, ou seja, o Legislativo não tem, nesse arcabouço jurídico, ele não tem
competências para fazer o papel de contrapeso, de balancear as relações entre os poderes. O que podemos fazer? Foi aí que tiveram a ideia, então, de ir ao relator na comissão e de convencer as lideranças de que a CPI, para ter viabilidade política, deveria ter um texto mais claro que garantisse esses poderes de obter do executivo e de qualquer órgão da administração pública todas as informações. Nossa, isso num primeiro momento, depois a gente pode falar, na CPI do próprio Collor, que foi a de 92, virou mecanismo que eu diria até de extrapolação, porque aí a CPI se achou num poder de fazer tudo. Durante as primeiras CPIs, CPI Collor, CPI dos anões do orçamento, as CPIs transbordaram nas suas competências, o que só foi mudar a partir de 96, 97, com várias decisões do Supremo Tribunal Federal. Então eu diria que a Constituinte foi muito importante, esta CPI particularmente, estar existindo no momento da Constituinte, e criou para o relator Carlos Chiarelli uma espécie de modelo, tanto que o Chiarelli, a partir de então, sempre disse a mãe de todas as CPIs, porque no passado elas não tinham esse instrumento, mesmo no período democrático de 46 a 64, elas não tinham tanto poder. E com a Constituição de 67, emenda constitucional número 1 de 69, menos ainda. É então que a Constituição de 88 resgata, por meio dessa expressão, no texto constitucional, um conjunto de poderes que, com o passar do tempo, vai sendo limitado, mas que nessas primeiras CPIs tiveram uma importância gigantesca e o Congresso as utilizou em seu favor, em detrimento da defesa do presidente Collor e também dos chamados anões do orçamento. Vamos falar então a respeito desses poderes das CPIs, de que forma esse dispositivo constitucional levou à exorbitância do poder das CPIs. Houve mudança, por óbvio, mudanças relevantes na forma de condução das CPIs nas últimas décadas, como a atuação do STF, sobretudo a partir da prisão de Chico Lopes, moldou os limites da CPI. E de que forma, afora as questões concernentes à competência da CPI, de que forma a maneira com que as reuniões estão sendo levadas, estão sendo administradas, de que forma elas têm alterado ao longo do tempo, ou se há alguma outra modificação também nos meios e modos com que as CPIs estão sendo hoje conduzidas. Ótimo. Olha só, num primeiro momento, como na CPI do PC Collor não havia nenhum processo policial instaurado, a CPI entendia que todos os depoentes vinham na condição de testemunha. E isso, Clarita, criou um enorme problema para a defesa. Por quê? Porque os depoentes, na condição de testemunha, tinham que assinar um termo dizendo que estavam ali para falar a verdade, não se omitir, sob pena de saírem presos. Eles eram ameaçados, isso lá em 97, 98, aconteceu com Chico Lopes, de, ao não querer falar, ser dada a voz de prisão e ele ser conduzido à Polícia Federal. Mas, na CPI do caso PC Collor, PC, por exemplo, depois 3 vezes, ele tinha que falar. A orientação dos advogados era: você fala. E aí vinham com versões, muitas vezes elaboradas de uma forma muito frágil. Teve, por exemplo, o famoso caso da Operação Uruguai, que foi uma forma de dizer como 5 milhões de dólares tinham sido obtidos em empréstimo no Uruguai para pagar despesas da Casa da Dinda e do entorno do presidente. Essa Operação Uruguai, no dia seguinte, às 0 horas, o Jornal de Porto Alegre foi ao Uruguai e montou um outro empréstimo, mostrando que era possível fazer isso com datas retroativas. Então, a cada versão que era dada pelos depoentes, o caso se complicava mais. As mentiras foram levando a convicções de que ali haviam fatos muito mais sérios a serem investigados. Mas por que isso foi possível? Porque naquele momento, nenhum advogado foi ao
Supremo Tribunal Federal invocar o privilégio da não autoincriminação. Se partia do princípio de que a CPI estava certa, que entre os poderes de investigação estava o de ouvir as testemunhas, e eles estavam na condição de testemunha, porque ninguém ainda tinha sido indiciado em qualquer processo. E isso foi repetido depois, em 93, na CPI dos anões do orçamento. Ou seja, a CPI, ela se colocava na condição de ouvir como queria, e não havia da parte dos advogados recursos ao Supremo Tribunal Federal. Até que o Dr. Gerardo Grossi, quando da prisão do então presidente do Banco Central, Chico Lopes, por não falar, ele se recusou, foi o primeiro que chegou e disse: eu não vou falar, eu não estou indiciado, mas eu também tenho o direito de me calar. Ou seja, o Dr. Grossi já tinha estudado esse caminho e não durou 24 horas, ele obteve a libertação do Chico Lopes, e a partir de então começa um movimento em todas as CPIs pela busca ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver, primeiro, essa questão do privilégio da não autoincriminação, mas vamos ver muito mais coisas. Basicamente o seguinte: o Supremo passou a entender que se a CPI tinha poderes de investigação, ela tinha que ter também deveres de uma autoridade judicial. Por exemplo, os requerimentos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico eram feitos com base em argumentos de 2 parágrafos, notícias de jornal. Ora, um juiz não pode quebrar um sigilo bancário ou fiscal ou telefônico dessa maneira, ele tem que argumentar. E aí começa um movimento em que o Supremo vai derrubar CPI após CPI. Eu me lembro bem que já na década seguinte, 2003, a partir de 2005, sobretudo, o Supremo dá uma guinada, Clarita, quando ele entra também em algo que é anterior ao trabalho das CPIs. Até agora eu estava falando, a gente estava conversando sobre os poderes de investigação, mas há um outro elemento que ficou muito claro na década de 90, que não é só o poder da CPI, era o poder da presidência das casas legislativas de abrir ou não abrir as CPIs. Muitas CPIs foram arquivadas porque simplesmente um partido ou outro não indicava. Mesmo que a CPI tivesse maioria de nomes, mais do que 50%, sempre caía em um argumento regimental ou outro, e as poucas vezes em que os requerentes de CPI foram ao Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência era ato interna corporis e não se metia nas decisões da mesa das casas legislativas. O que aconteceu em 2005? A partir de um parecer do ministro Celso de Mello, que criou muita resistência dentro do Congresso Nacional, ele disse: não, CPI é um direito de minoria. Se foram atendidos os pressupostos constitucionais, assinatura de 1/3, fato determinado, prazo certo, não pode a Casa Legislativa dizer que tem que ter dotação orçamentária e deixar de instalar por causa disso, ou não pode a Casa Legislativa simplesmente porque a maioria não indicou, a maioria não quis indicar. Essa era uma manobra muito comum. O ministro Celso de Mello, junto com outros ministros que participaram do tema, entendeu que ao presidente da Casa Legislativa cabia então a competência de designar no lugar dos líderes. E aí caiu a manobra que era muito comum também e que é antes do andamento da CPI. Então veja, o Supremo não só atua na criação, como no funcionamento. Agora, eu vou dar um passo para hoje. A coisa chegou também a um ponto muito delicado. Nas CPIs das Betes e mesmo na CPI da Covid, o Supremo começou uma linha jurisprudencial que é perigosíssima, que é, sob determinadas situações, o depoente se escusar de comparecer à CPI. E isso ainda é uma jurisprudência não totalmente consolidada, mas que, se for, vai exigir do Congresso a mudança da própria Constituição, porque aí o Congresso estará perdendo completamente esse instrumento. Aconteceu nessas CPIs de testemunhas chaves simplesmente dizerem que não iriam recorrerem ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, em liminar, dar esse direito de optar por ir ou não ir. Veja, então, houve ao longo do tempo, uma guinada jurisprudencial muito significativa, que a gente chama, de mutação constitucional,
porque não houve alteração do texto, houve uma reinterpretação do texto por parte do Supremo Tribunal Federal em vários aspectos, sobretudo esse dos poderes de investigação. Inclusive, o Supremo não aceita há muito tempo que esse poder seja estendido à busca e à apreensão. Aí é uma matéria que eles tratam como eminentemente a atribuição do Poder Judiciário, e isso já é pacífico, uma CPI não pode avançar. Então a CPI foi perdendo, mas eu acho que sob muitos aspectos era necessário isso. Era necessário que houvesse um atendimento também ao cidadão que vai depor dos mesmos direitos que ele tem se estivesse depondo perante um magistrado. Agora, como eu disse, falta disciplinar essa questão das convocações. Quando convocado, até então, sempre se entendeu que a CPI tinha o poder, inclusive, de coerção para que o depoente comparecesse. E o Supremo, desde a CPI da Covid, em alguns casos, tem entendido diferente. Explica para nossa audiência, Marcos, qual é a diferença entre maioria e minoria para efeitos do trabalho legislativo? Essa pergunta, permita-me, eu acabo sempre esticando um pouco a resposta, Clarita, mas isso vai me levar a uma coisa que eu chamo de paradoxo das CPIs. Qual é o paradoxo? A CPI é um instrumento de minoria, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, mas o funcionamento dela é dado pela maioria. A maioria elege o presidente, a maioria escolhe o relator. Então, a maioria acaba, muitas vezes, absorvendo a intenção inicial da minoria. E esse é o que eu chamo de paradoxo. Se é um instrumento da minoria, como que a maioria comanda? E aí depois eu vou dar um exemplo na Alemanha, de como na Alemanha há soluções para, pelo menos, tangenciar esse paradoxo. O conceito de maioria, e aí eu lembro muito o ministro Nelson Jobim, grande constitucionalista, expert em processo legislativo. Ele foi fenomenal ao longo dos trabalhos constituintes, aprendeu muito com os então secretários das mesas do Senado da Câmara. Ele foi um verdadeiro estudioso e virou uma espécie de conselheiro. Espécie não, virou conselheiro do presidente Ulisses Guimarães, tanto ele conhecia as regras regimentais. O conceito de maioria vem desde os tempos do parlamento inglês, que é o conceito maior com maioria absoluta. Ou seja, dentro de uma casa legislativa, você tem um determinado número de componentes, por exemplo, o Senado, 81, o Supremo tem 11, então a maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade. Ou seja, de 81, a metade é 40,5, o primeiro número inteiro, 41. Por muito tempo, isso era matéria até de concurso, se entendia que o conceito era outro, era maioria absoluta é metade mais um. Por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal interpretou por muito tempo metade mais um. De 11, metade era 5,5, mais um, 6,5. Então a maioria absoluta era 7 e não 6. Vejam como o conceito determinou um erro matemático lá atrás. Hoje não. O conceito de maioria absoluta é primeiro número inteiro superior à metade. Então, dos 81, 41. No Supremo, 6. Agora, como o quórum de maioria absoluta é um quórum muito difícil, ou seja, você imaginar que todos estarão presentes, isso é muito raro. E se a gente voltar no passado, como ensina o ministro Nelson Jobim, se a gente voltar no passado, lá para a Inglaterra, de séculos atrás, nem todos os membros do parlamento conseguiam sequer chegar a Londres. Então, as regras processuais foram criando uma abstração do conceito de maioria absoluta, que é o de maioria simples, para que as casas funcionem. Ou seja, o que é a maioria simples? É a maioria dos membros presentes, desde que presente a maioria absoluta. Então, dos 81 senadores, né, utilizando o caso do Senado, a maioria para abrir uma votação é de 41, e desses 41, então, você precisa de 21 votos para aprovar uma matéria. Ou seja, a gente evoluiu de um conceito de maioria absoluta para um conceito de maioria simples ou relativa. Relativa no sentido de que em relação ao número de presentes. Assim como existem outros tipos de quórum qualificado, maioria de 2/3 aí, porque a matéria é mais complexa, como é no impeachment, ou a maioria de 3/5, como é na emenda à Constituição. Enfim, são regras que vêm ao longo dos diferentes processos constituintes no
do mundo sendo aperfeiçoadas. Agora, quando a gente fala de CPI, voltando então ao nosso tema, é 1/3 dos membros de cada casa, no caso da CPI da Câmara ou do CPI do Senado, ou 1/3 separado das duas casas para a criação de uma CPI mista. Então, são 27 senadores, pelo menos 27, e na Câmara 171 deputados federais. Aí vem o problema que eu coloquei, do paradoxo. Eles conseguem criar, mas muitas vezes não conseguem a direção dos trabalhos, porque a maioria se organiza e dirige aqueles trabalhos. Na Alemanha, existe uma solução muito interessante que tem sido estudada aqui no Brasil, pelo menos já há sugestões legislativas nesse sentido, de que quando um requerimento apresentado a uma CPI é subscrito pelo mesmo terço que pode criar, esse requerimento não pode ser derrubado pela maioria, salvo se ele for inconstitucional ou ilegal. E, digamos, até mesmo ao apresentar um requerimento de criação, essa minoria já poderia elencar que provas ela quer buscar, para não haver a possibilidade de manobra, que a gente sabe que sempre ocorre. É um mecanismo interessante, mas que ainda não foi adotado, ele está em fase de estudos, mas pode vir a ser uma solução. Nós vamos ter, em breve, uma disputa desse tipo na CPMI do INSS. Certamente, por ser daquele modelo que eu falo, uma CPI com bomba, com grave risco de colocar em xeque tanto o governo atual quanto o governo anterior, quer dizer, é uma CPI que tem muitos pontos a serem explicados. A luta política de domínio dessa CPI vai passar certamente por esse processo que eu falei, ou seja, provavelmente a gente tem aí um paradoxo, né? A minoria criou, mas a minoria pode não chegar a seus resultados, o que aconteceu na CPI do 8 de janeiro. O governo não queria, era início de governo, mas ao final dos trabalhos, o relatório da senadora Elisiane Gama foi um arrazoado, muito mais direcionado para comprovar desvios não do governo que estava entrando, do governo Lula, mas sim envolveu o governo do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal e também ministros do governo anterior. Para esclarecer a nossa audiência, então, a identificação de oposição como minoria e situação como maioria, ela é uma identificação correta ou não? Nem sempre, né? Veja, a gente tem num primeiro momento uma composição dada, né? Mas que, sobretudo nesta legislatura, a base do governo tem se mostrado muito frágil, o governo tem sofrido derrotas no parlamento e mais. É importante lembrar, eu costumo dizer que outra característica que tem que ser salientada numa CPI, Clarita, que é uma máxima que eu uso, que é o seguinte: Suas Excelências, os fatos comprovados. Uma CPI pode até começar com uma determinada maioria, mas se as investigações comprovam fatos que comprometem o governo, a gente viu isso várias vezes, a maioria muda. Então, não necessariamente o que começa como maioria vai terminar como maioria. E, como eu falei, é muito importante, nesse sentido de deslocamento, os fatos. Contra os fatos, muitas vezes, não há o que fazer. Eu me lembro, eu cito de novo a CPI do Collor lá atrás, cito a CPI do Mensalão, em que vários parlamentares foram flagrados numa agência bancária recebendo recursos em espécie, que acabaram sofrendo processos de cassação, assim como os anões do orçamento também. Então, contra fatos comprovados. Muitas vezes os fatos são meras narrativas, ainda não comprovadas, a serem submetidas à comprovação. Mas o conceito de maioria, sobretudo no parlamento brasileiro, é muito instável. A gente tem, aí eu volto ao termo que eu falei lá da Constituinte, o centrão. O centro da política brasileira hoje é dominador, seja na Câmara, seja no Senado. Nós temos um grupo de parlamentares que em torno de 100, por exemplo, nessa semana que acabou agora, a votação do projeto de decreto legislativo sustentando o decreto do IOF. Na Câmara foram cerca de 100 votos apenas, de 500
213 deputados, apenas 100 votos. O resto foi uma aliança entre quem efetivamente é a oposição e quem é o centro, que muitas vezes vota com a oposição e outras com o governo. Então, esse é um outro problema, né, do nosso sistema de representação política. Nós temos muitos partidos, partidos com bancadas pequenas, há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que nós não temos uma maioria sólida, confiável. Tanto que o governo Fernando Henrique foi o único que conseguiu escapar incólume a CPIs, porque tinha na Câmara e no Senado maiorias muito sólidas. Depois disso, a gente tem visto presidencialismo de coalizão, em que o governo negocia caso a caso, ou mais recentemente até, já se inverte até o conceito, né, que seria um parlamentarismo executando funções do executivo, enfim. A gente está vendo aí desde as novas regras orçamentárias, das dificuldades fiscais brasileiras, uma mudança dos conceitos. Marcos, a gente sabe que os relatórios das CPIs, elas apresentam resultados de vários usos e de várias naturezas, inclusive uma natureza legislativa, agendas de projetos de lei, de formas de aperfeiçoamento dos regimes jurídicos nacionais. Mas nós também sabemos que há indicações para o Ministério Público, para o Judiciário. Até que ponto, em que medida, Ministério Público e Judiciário acolhem os relatórios finais das CPIs como base de ação? Nossa, Clarita, as perguntas, parece que a gente não combinou nada, mas parece que... Você sabe que agora, há um mês, eu terminei a orientação de um trabalho maravilhoso, lá no nosso Instituto Legislativo Brasileiro, de uma colega funcionária do Senado, que é um trabalho que eu estou instando a aluna a publicar, porque ele faz um retrato do que a gente acha que é a contribuição das CPIs na parte legislativa. Nós sabemos que a CPI tem essa função de investigação para encaminhar, se for o caso de responsabilização penal ou civil, encaminhar para o Ministério Público os relatórios ou para qualquer órgão da administração pública quando recomenda determinadas sugestões. Mas há a parte legislativa, sobretudo quando a CPI estuda um tema específico. Por exemplo, quando investigou pedofilia, ou agora com essa CPI que vai investigar o crime organizado, ou as duas CPIs que investigaram os jogos eletrônicos. Há um espaço de contribuições legislativas. Porém, esse estudo, eu não vou dar maiores detalhes para não gerar o spoiler, mas ele mostra cabalmente que entre 2003 e 2022 foram raríssimas as proposições de iniciativa das CPIs do Senado que viraram lei. Pouquíssimas. Um percentual inferior a 8%. Lamentavelmente. O que, inclusive, é sugestão nesse trabalho acadêmico de modificação das regras processuais para que o Congresso e suas duas casas valorizem as recomendações das CPIs. A gente sabe que existe uma lei, a Lei 10.001, que determina ao Ministério Público e aos órgãos da administração pública prioridade nas recomendações de CPIs. E, no entanto, nas casas legislativas, isso não existe. E aí, como boa parte das proposições, o caminho acaba sendo o arquivo ao final das legislaturas por falta de movimentação. Agora, no ponto mais, digamos assim, em que há mais resultados, que são as sugestões de responsabilização, sobretudo responsabilização penal, a gente já viu uma mudança de paradigma, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo isso? Porque durante muito tempo, assim como prevalecia lá nos anos 90 a doutrina dos atos interna corporis, o Supremo não tinha a estrutura ou mesmo suficiente força política para enfrentar essas questões quando envolviam parlamentares. Eu falo sobretudo do Supremo porque a gente viu, no caso dos anões do orçamento, a gente viu o caso Collor também ir para o Supremo Tribunal Federal. E qual foi a mudança de paradigma? Foi exatamente o episódio conhecido como mensalão, que esse foi a julgamento. Mas ele é antecedido por uma mudança na Constituição brasileira. Eu me lembro que no final da legislatura, que se encerrou em 2002,
A Câmara dos Deputados, Clarita, estava com vários processos contra parlamentares envolvidos em tráfico de droga, aquele caso da motosserra lá do Acre, e o Debrando Pascoal era o nome do deputado. Depois houve também o assassinato da deputada Ceci Cunha, mãe do atual vice-prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha, que foi senador até recentemente. Então eram casos assim emblemáticos que precisavam ser julgados. E por que eles não eram? Porque as constituições brasileiras repetiram até mesmo em 88 que o processo tinha que ter autorização da Casa Legislativa. O Supremo, para julgar um caso escandaloso como esse, tinha que pedir autorização e havia uma resposta padrão. A prerrogativa não é do parlamentar individualmente. A prerrogativa, ela é da casa, é do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo não pode abrir mão da sua prerrogativa. E não dava autorização. O que aconteceu? Diante desses casos tão mobilizadores de opinião pública, aí entra mais uma vez a questão, mídia, contato com a sociedade, como isso é importante, seja para uma CPI, seja para o trabalho legislativo. Eu me lembro que 2 presidentes, no final da legislatura, disseram algo tem que ser feito. E foram quebrados todos os interstícios e regras regimentais de tramitação de PEC. Eu ainda dizia, isso aí vai dar problema, porque daqui para frente vão utilizar e vai ser mais fácil aprovar uma PEC do que aprovar uma medida provisória. E é o que está acontecendo desde 2002, infelizmente. O que era para ser um caso virou modelo. Mas o que aconteceu? Aprovaram a toque de caixa, Clarita, uma regra mudando o procedimento. O Supremo Tribunal Federal, quando instaura um inquérito, ele comunica à Casa Legislativa que, se quiser, interrompe o processo. O que não tem sido comum. Raramente ela interrompe. Por exemplo, lembrando aí o caso do Elcídio Amaral e outros. Então, o que aconteceu? Abriu a possibilidade, então, do Supremo Tribunal processar esses delitos. No mais das vezes, o tempo, a dificuldade do Supremo Tribunal Federal em tocar essas matérias resulta em falta de conclusão, arquivamento. Volta à Constituinte. Já na Constituinte, havia uma tese de que o Supremo Tribunal Federal deveria ser exclusivamente uma corte constitucional. Se travou uma batalha de teses entre o então deputado constituinte Nelson Jobim, que defendeu o atual modelo, e um senador amigo dele, conterrâneo lá do Rio Grande do Sul, que defendia que essas atribuições ficassem ou no Supremo Tribunal Federal, não corte constitucional, ou fossem transferidas para um STJ, que teria mais mecanismos e instrumentos de julgar essas questões. Ele queria, na verdade, uma corte constitucional aos moldes da Alemanha e de Portugal e Espanha, que fosse apenas corte constitucional. Mas a gente sabe que o processo constituinte foi marcado muito por divergências, digamos assim, dentro do judiciário, e o Supremo Tribunal Federal acabou não aceitando essa tese e aceitou apenas que o antigo Tribunal Federal de Recursos fosse transformado em STJ, porém mantendo no STF as prerrogativas de julgamento dos parlamentares. Santi, nos anais do Senado Federal consta que o Senado criou 84 CPIs desde os anos 70, 1970 até hoje, e que participou, junto com a Câmara, de 50 CPMIs, ou seja, Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, aquelas em que participam deputados e senadores. Já a Câmara dos Deputados dispõe publicamente em sua homepage do histórico de comissões apenas desde a 52ª legislatura, anos 2003-2007. Lá constam 26 CPIs. Quais foram as CPIs mais emblemáticas da história do Senado e por quê? E na Câmara dos Deputados? E há alguma diferença entre o modus operandi ou a praxe do Senado, ou a cultura do Senado e da Câmara na condução de CPIs? Mais uma questão bastante interessante. O Senado tem uma facilidade muito grande de criar uma CPI, porque são 81 senadores, 27 em meia hora criam uma comissão parlamentar de inquérito. Já na Câmara são 171. Então, aparentemente são números, mas esses números interferem nas regras de criação. Então, raramente a gente vai ver uma CPI bomba, uma CPI polêmica, sem a participação dos senadores. Porque se a Câmara toma a iniciativa de criá-la, se os deputados se mobilizam, logo os senadores conseguem colher as assinaturas. Foi assim, vamos pegar só
só essa última legislatura. Com a CPI do 8 de janeiro, o movimento começou na Câmara, senadores resistiram. Quando ficou claro que ia ter CPI, eles foram lá e subscreveram. E entraram para a CPI. Agora, a do INSS, a mesma coisa. O movimento começou na Câmara e esbarrou numa regra do regimento da Câmara que eu considero questionável do ponto de vista da constitucionalidade. É uma regra que existe no regimento interno da Câmara e da Assembleia Legislativa de São Paulo e em muitas casas legislativas. Por uma questão funcional, é limitada, a regra regimental limita a 5 CPIs em funcionamento. Por isso que a CPI do INSS não pode ser instalada na Câmara. Eles escolheram as assinaturas e havia 12 CPIs na fila. Então, é um obstáculo. Agora, eu acho que é uma restrição regimental, não sendo uma restrição constitucional ao cerceamento ao interesse da minoria. E no caso não é nem minoria, porque a maioria subscreveu na Câmara. Então poderia, talvez, a regra mudar para quando houvesse subscrição da maioria absoluta, mudar na Constituição, digamos assim. Mas acaba sendo uma controvérsia ainda não dirimida, porém não tem sido levada, quando surgem os episódios práticos, não tem sido levada ao Supremo Tribunal Federal. E não sendo levada, acaba prevalecendo o entendimento regimental. Essa regra, ela veio da Constituição de 67. Como a Constituição de 88 não ratificou essa regra, o Senado retirou a regra do seu regimento. Mas a Câmara, ela fez um novo regimento em 1989, ela manteve essa regra, por uma questão de funcionalidade. Então isso interfere muito, muito. Agora, sobre o outro ponto, Clarita, de quais as CPIs que realmente dá para citar como relevantes e que eu ainda não mencionei, eu gostaria de lembrar que o próprio Getúlio Vargas, lá na origem do suicídio dele, houve uma comissão parlamentar de inquérito, na verdade 2. Em 1953, o Vargas estava sendo muito criticado por favorecer um amigo, o empresário Samuel Weiner, com um empréstimo do Banco do Brasil para última hora. E aí, o próprio Samuel Weiner sugeriu a criação da CPI do Samuel Weiner, ou melhor, da última hora, e foi também criada uma CPI de investigação de outros empréstimos do Banco do Brasil para outros veículos de comunicação. Na verdade, elas funcionaram como uma única CPI, com os mesmos membros, e se dedicaram sobretudo ao episódio última hora. E esse episódio não derrubou Vargas, não levou a pedido de impeachment, mas foi extremamente desgastante. E aí vieram os episódios de 1954, culminando com o caso da Rua Tuneleiros, né, em que se atribui ao Gregório, segurança do Getúlio, um tiro que acabou matando um militar da aeronáutica, e Getúlio foi avisado no Palácio do Catete que não tinha mais condições de governabilidade. E aí aconteceu o que todos sabemos. Veja, uma CPI estava lá. Aí eu mencionei a CPI que não teve maiores repercussões do ponto de vista prático, mas que criou um modelo, que foi a CPI da administração pública do governo Sarney contra o ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira. Seguindo isso, a gente tem a CPI do PC Collor, a CPI dos anões do orçamento. No período Fernando Henrique, como tinha a maioria do Congresso, ele conseguiu barrar CPIs que poderiam ter uma conotação mais de CPI antigoverno. O depois ministro José Dirceu, tem uma frase atribuindo a Fernando Henrique isso, dizendo que Fernando Henrique, quando presidente, dizia: CPI é instrumento para derrubar governo, então é melhor não abrir. Por que o José Dirceu disse isso? Porque em 2004, quando surgiu o episódio Valdomiro Diniz e algumas denúncias de mensalão, o governo fez de tudo para evitar a CPI. Mas veio em 2005 a CPI do mensalão e a CPI dos Correios, assuntos misturados. Depois disso, a gente praticamente não parou de ter CPIs importantes. Já tinha citado na atual legislatura a CPMI do 8 de janeiro, agora virá essa CPI do INSS e do combate ao crime organizado, que é um tema altamente relevante à sociedade brasileira. E tivemos no governo anterior a CPI da
da Covid, que foi uma CPI que minou as bases do então presidente. A gente sabe que o que a CPI revelou e a mídia revelou a respeito dos episódios do combate à Covid, vacinação, etc., tiveram, no pleito de 2022, um impacto muito relevante, decisivo, eu diria. Então, veja, quando a gente fala contra o senso comum de que CPI, eu falo pelo menos, eu não acredito nessa história, não, CPI não dá em nada, dá em pizza. Não, a CPI, se houver fatos, os fatos são os donos da situação. Se os fatos forem poderosos e comprovados, a investigação inevitavelmente poderá fazer um estrago muito grande. E aí vem aquele meu raciocínio inicial da associação de CPI com muitos momentos de impeachment. E por trás, por pano de fundo, essa instabilidade política brasileira, da história republicana brasileira, né? Nós temos muita instabilidade. Em outros momentos, isso se decidia na base do golpe, da derrubada, da revolução. Em Getúlio já houve uma tentativa via CPI de um impeachment. E de 88 para cá, esse modelo precisa ser mais bem estudado. Porque quando a oposição percebe que há um risco de aquela CPI fazer sangrar ou mesmo abrir um processo de impeachment, ela não tem dúvida, ela parte para esse caminho. Marcos, você mencionou a respeito das CPIs atualmente em formação e que podem gerar impactos relevantes no cenário nacional. CPI do crime organizado e a CPI do INSS. Você poderia dar mais detalhes a respeito dessas duas CPIs ao ouvinte? Olha, são dois modelos distintos de CPI. O do combate ao crime organizado é aquele modelo menos midiático, menos conhecido do público em geral, mas que tem uma grande utilidade, que é pegar um assunto, esmiuçar aquele assunto e transformá-lo em propostas de legislação e, sobretudo, de ações da administração pública. O problema da segurança pública, sobretudo com o crime organizado, a forma como o crime organizado hoje atua no Brasil, diz respeito à vida de todos nós. Sobretudo nós que vivemos nas grandes cidades, a gente percebe assim o quanto de 2 gerações para cá a vida mudou. As pessoas, as crianças sobretudo, os jovens, passaram a viver trancados em condomínios, em cercas ou dentro de apartamento, utilizando os meios eletrônicos para se comunicar. Por quê? Porque a vida na rua se tornou muito mais complexa, muito mais insegura. Isso não é um fenômeno só brasileiro, claro. Eu acredito que o Brasil ainda não tem uma ligação entre os diferentes setores do Estado. Por exemplo, segmento militar, segmentos civis que poderiam, segmento policial, atuar nessa questão, segmento estadual, segmento federal, municipal. Não há ainda uma convergência de propostas. Eu acho que essa CPI pode vir a ser, até pelas pessoas que a estão propondo. O senador Alessandro Vieira é um senador com muita sensatez, um delegado de polícia de carreira, um homem que conhece o direito. E eu, particularmente, Clarita, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Eu sou defensor de uma tese há muito tempo. O Brasil pode extrair das nossas Forças Armadas muito mais do que extrai hoje. Eu me criei em 2 cidades do interior do Rio Grande do Sul que tem, pelo menos cada uma delas, 5, 6 quartéis do Exército. Ou seja, eram cidades montadas com grande presença militar como legado da Guerra do Paraguai, como legado dos receios em relação à Argentina, a episódios que a gente remonta do período militar pós-64, como, por exemplo, Itaipu, até que ponto aquilo beneficiaria a Argentina, Paraguai. Esse modelo, para mim, hoje é desnecessário. Claro que é difícil você deslocar as tropas de uma hora para outra do sul do Brasil, do sudeste, sobretudo do litoral brasileiro. O grande contingente hoje
hoje do Exército Brasileiro, ele está próximo do litoral. Rio de Janeiro ainda é a capital militar brasileira. Então, você compara isso com o norte e vai ver o quê? Uma atuação importantíssima. Mas é uma atuação sem os recursos que os outros lugares têm. É uma atuação em que os quartéis são de lona. E isso já poderia estar sendo mudado há muito tempo. Sobretudo agora, com o avanço econômico, ligação Pacífico-Atlântico via ferrovias, uma série de projetos que existem de integração da América do Sul. A nossa região de fronteira é imensa e é uma porta de entrada muito fácil para o crime organizado. Eu me lembro de uma estatística agora no governo atual da ministra Marina Silva falando que nos 2 primeiros governos Lula, ela ficou até 2008, se não me engano, ou seja, nos 8 primeiros anos, destruíram 300 pistas de pouso na Amazônia, pistas clandestinas, mas que agora existiriam mais de 3.000. Então veja, a estrutura do crime organizado é muito grande, ela está presente sobretudo na periferia das grandes cidades, mas a porta de entrada ainda é uma questão muito complexa, muito séria, e eu acho que o Brasil precisa rever a sua estrutura de funcionamento enquanto Estado, enquanto poderio militar, para também fechar um pouco essas fronteiras. Esse modelo que eu digo, preocupado com os efeitos da Guerra do Paraguai, esse modelo não é mais necessário. Esse é um ponto. E, como eu digo, uma CPI para propor soluções para determinado assunto. Agora, o outro, ele, mal comparando, ele me lembra muito a questão da CPI da Covid em 2020, 2021, porque foi um tema que envolveu todo o país e hoje a questão dos aposentados e pensionistas do INSS, da mesma forma, envolve todo o país. Quem não tem na família aposentados, seja na família maior ou na família mais próxima, que estão sofrendo as consequências de um processo seríssimo de corrupção, de crime organizado, mais uma forma de atuação do crime organizado no Brasil. O crime organizado não é só o tráfico, e não é só o que a gente vê nas penitenciárias, tem muito crime de colarinho branco organizado, muito mesmo. E aí, o que está sendo colocado à mesa são 2 versões que vão entrar em confronto. A versão de que, durante o período 2018 a 2022, ou até um pouco antes, por conta de alteração da legislação, se facilitou esse tipo de situação, ou seja, fraudes pelo poder que entidades, fantasmas, muitas delas, de aposentados, poderiam fazer descontos na folha de pagamento. Essa é uma versão. A outra versão, que é a da oposição, é de que a grande massa de recursos passou a ser de 2023 a 2024, quando só então foram identificadas as fraudes, e aí o governo atual vai tomar uma atitude absolutamente necessária, que é buscar recursos para que as pessoas recebam de volta. E vai ficar sobrando a investigação de quem, de fato, se beneficiou disso, qual o envolvimento de autoridades políticas no processo. Nomes de ex-parlamentares surgiram e o Supremo Tribunal Federal requisitou também as peças do inquérito. Enfim, é aquele tipo de CPI que, do ponto de vista político, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Os fatos vão dizer a quem ela politicamente vai atingir. Vai ser uma CPI que vai movimentar o Congresso, talvez até, como a gente diz, paralise as outras atividades, tamanha a possibilidade dessa CPI interferir na sucessão de 2026. Marcos, indo para o final do nosso episódio, mais 2 perguntas. Você acha que a espetacularização do processo das CPIs gerou algum tipo de desgaste público sobre o instrumento?
Perfeita a colocação. A resposta é absolutamente verdadeira. Muitas vezes, nas CPIs e nos discursos, há uma vulgarização do próprio trabalho parlamentar. A gente vê, e o cidadão não é bobo, por mais simples que ele seja, ele percebe quando o político está querendo fazer o discurso para a plateia, age de forma demagógica, populista, tem propostas que não correspondem à realidade econômica e fiscal do país. E, infelizmente, a espetacularização é um fenômeno muito forte hoje na vida política, né, Clarita? Porque ela impregna uma CPI, mas ela impregna o dia a dia do parlamentar, desde que os novos meios de comunicação social passaram a ser usados, é o parlamentar o tempo todo se comunicando com as suas redes e muitas vezes de uma forma não tão esclarecedora, muito mais querendo se valorizar, criando fatos que muitas vezes nem correspondem à atuação do parlamentar. Eu fiquei muito surpreso, confesso que eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei um período de 4 ou 5 anos, não completamente desligado do parlamento, mas afastado, indo de vez em quando. Hoje, até as profissões internas mudaram. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, você tinha o assessor para redigir discurso, para redigir projeto, para fazer debates com o senador, trocar ideias. Hoje, é fundamental um cameraman, um editor de postagens, enfim, é uma nova forma de comunicação que os parlamentares adotam e que muitas vezes não são suficientemente claras, esclarecedoras. Como eu disse, o parlamentar ele se coloca muitas vezes no centro da notícia e a notícia está ao lado e o cidadão nem sempre recebe também essa notícia da forma mais exata, mais verdadeira. A gente está vivendo aí com fenômenos de investigação de fake news o tempo todo, surgiram agências de investigação, é um novo momento também. E não fosse o que a gente comentou lá atrás, certas restrições impostas pelo Poder Judiciário, o parlamentar, na CPI, voltando especificamente à CPI, ele destroçava um depoente, né? Pegava um depoente e quanto mais ele conseguisse desmontar as versões, mais importante era a imagem que ele imaginava ter perante a sociedade. Então as CPIs passaram a fazer muito esse modelo de destruição, como se diz, destruição de reputações, para depois recolher frutos eleitorais. Então, a CPI, por tudo que a gente conversou, pelos meios de comunicação que ela envolve, pela a natureza dos assuntos polêmicos e do dia a dia do cidadão, ela pode sim se deslocar de uma investigação mais séria e formal para um fenômeno mais de, digamos assim, de autopromoção parlamentar. E por último, Marcos, a outra faceta da CPI, ela pode cumprir um papel pedagógico público de aproximar a sociedade brasileira do controle da democracia? Com certeza. Nos momentos históricos que a gente analisou e viu, algumas CPIs foram fatores de informação, em primeiro lugar. Esse é um trabalho fundamental, não só da CPI, mas do parlamento, informar a sociedade, de propor soluções e, se possível, abrir os olhos da sociedade, mobilizar os olhos da sociedade para o que está acontecendo e, com base nisso, mudar resultados políticos, eleitorais que viriam depois. Associados a determinadas CPIs, nós tivemos momentos de virada dos resultados eleitorais. Não viradas no sentido de um candidato conseguir derrotar o outro, também houve isso, mas sobretudo de um segmento político se encorpar e fazer mais adeptos. E esse papel, eu costumo usar a expressão arena política. A CPI é uma arena privilegiada do embate político, porque a sociedade está de olho nela muito mais do que está no dia a dia, às vezes, das votações legislativas ou das comissões. Quando a gente tem CPIs
centrais que envolvem um embate oposição-governo, a sociedade fica muito mais atenta. Nesse sentido, é que eu digo, ela não só é educativa, como o resultado dela pode até não servir para a punição de uma ou outra autoridade, mas ela serve para mudança de uma condução social, ou seja, parte da sociedade muda de ideia em relação a determinada linha de conduta política. Muito obrigada, Marcos, pela participação. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Eu espero que a audiência possa aproveitar essas informações que nem sempre estão disponíveis ao grande público e mesmo ao ambiente acadêmico. Mas esse é o tom do podcast. O podcast, ele é semanal e ele visa aprofundar a visão historicamente e em vários aspectos dos temas que são abordados. Está extremamente consoante à proposta. Ouvimos hoje que as CPIs não são apenas palco, elas podem ser prova, processo, teatro e pedagogia pública ao mesmo tempo. São ferramentas constitucionais que, quando bem usadas, ajudam a conter abusos, dar transparência e fazer valer o controle republicano. Como nos mostrou Marco Santi, elas nunca exatamente se tornam espetáculos vazios, como usualmente se acha. O Ornitorrinco Podcast segue aqui no ponto em que o direito se encontra com o drama, o procedimento com o gesto e onde os bastidores do poder são mais reveladores do que o discurso da tribuna. Até o próximo episódio e lembre-se, democracia sem controle é só retórica com crachá.